Bem, gente, mais uma vez, bom dia a todos e todas, tá? Para hoje, nós vamos trabalhar, né, os dados demográficos brasileiros, tá certo? Nós vimos na aula passada, né, a questão justamente da distribuição da população, né, no nosso país, qual a diferença entre um país povoado e populoso, né, e como era justamente as características, né, culturais e principalmente a miscigenação dos povos que é do nosso país, tá bom? Para hoje nós vamos trabalhar diretamente com os dados demográficos, né? Como foi que justamente você teve uma mudança com relação ao que nós chamamos a pirâmide etária, né, do nosso país, tá certo? Então, de forma introdutória, gente, vocês devem saber que a população sempre vem crescendo, né? Não só no Brasil como no mundo. Então, essa população, ela vem crescendo em função de alguns fatores, tá certo? O Brasil, de forma muito especial, a partir da década, né, de 50, começou um crescimento vertiginoso, ou seja, muito rápido. Você vê aqui, ó, que ele vem crescendo, sempre vem crescendo, mas a partir da década de 50, isso cresce de forma muito rápida, né? Olha a ladeira aqui, isso significa que está crescendo de forma muito rápida. E quais foram os fatores que influenciaram para que o número de habitantes do nosso país crescesse de forma muito rápida? Tá certo? Nós tivemos, de fato, que nós chamamos de uma explosão demográfica, né? Uma explosão de muitos nascimentos, né? Muitas pessoas nascendo, e aí, consequentemente, quanto mais pessoas nascem, maior vai ser essa população, tá bom? Mas para medir, gente, se realmente uma população está crescendo ou não, você leva em consideração inicialmente duas taxas. Taxa de natalidade, também chamada de TN, que nada mais é do que o número, né, percentual de pessoas que nasceram em um determinado tempo, por exemplo, um ano, tá certo? E que o cálculo é mais ou menos esse, ó. Você pega o número de nascimentos, vamos supor, município do Conde, nasceram, vamos supor, em um ano, nasceram 10 pessoas, tá? Aí você tem o número de nascimentos multiplicado por 1.000, dividido pela população total do Conde. População absoluta, como nós vimos na outra aula, nada mais é do que a quantidade de habitantes de um local, certo? Então, vamos supor que no Conde tenha 20.000 pessoas. Então, você tem, nasceram 10 pessoas, vezes 1.000, dividido por 20.000. Aí você chega a um percentual. Aí, a depender desse percentual, você vai dizer se realmente a taxa de natalidade é alta ou é baixa. Tá certo? Outra coisa, você leva em consideração também a taxa de mortalidade, TM. O próprio nome já diz, mortalidade vai se calcular o quê? As mortes durante um período. Vamos pegar um mesmo exemplo de um ano. Então, a taxa de mortalidade, por exemplo, ao Conde, vamos supor que morreram, né, 6 pessoas. Então, você tem o número de óbitos, que foram 6, vezes 100, dividido pela população do Conde, que nós, né, dizemos que seja justamente 20.000 pessoas. Então, você faz esse cálculo e você chega à taxa de mortalidade. Com isso, você vai saber, a partir justamente desse percentual, se é alto ou se é baixo. Tá certo? Então, lembre-se, para você saber se uma população está crescendo ou diminuindo, você, desculpa aqui, pessoal. Para você saber se está crescendo ou diminuindo, você precisa saber de fato, justamente com relação à taxa de natalidade, a quantidade de nascimentos, assim como também a taxa de mortalidade, quantos estão morrendo. Porque aí você chega ao que nós chamamos de crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural. Vamos pegar o exemplo que nós pegamos anteriormente, ó. Crescimento, né, natural ou vegetativo, você vai pegar o número de nascimentos, vamos supor que nasceram 10 pessoas no município do Conde, e você pega a taxa de mortalidade, que eu disse a vocês que morreram 6. Então, 10 menos 6, você vai ter aqui um saldo positivo de 4. Isso quer dizer que o crescimento natural, ou seja, a população está crescendo a essa taxa, né? A esse saldo, tá bom? Tem gente entrando aqui, só um instante para me autorizar a entrada dele, por favor.
Bom dia, bem-vindo, Duda. Então, recapitulando, tá? Para você saber se a população está crescendo, você tem que ter justamente a taxa de natalidade, chamado TN, ou seja, quantas pessoas nasceram? Nasceram 10. E você tem que saber quantas pessoas também morreram, que é TM. Então, 10, vamos supor que aqui seja 6, 10 menos 6, você tem 4. Seria justamente o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. Tá certo? E aí, gente, existe uma terceira taxa chamada de TF. TF é a taxa de fecundidade. O que quer dizer isso? É a quantidade de filhos que as mulheres têm em média. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, na década de 60, né, 50, 60, as mulheres tinham em média, 6 filhos, né? Década de 90, 4 filhos. Em 2000, 2 filhos. Agora, em 2020, 1,5. Então, a gente saiu de 1960, né? As mulheres tinham, em média, 6 filhos. É uma taxa de fecundidade alta. Então, se tinham muitos filhos. Já aqui, você tem uma taxa de fecundidade baixa, né? Hoje no Brasil, 1,5 em média. Isso quer dizer que as mulheres têm um filho ou no máximo 2. Então, gente, se você vier para o gráfico aqui, ó, desde 1940, o que é que está acontecendo? Você teve um pouco de aumento até a década de 60, mas quando deu 60, ó, uma grande diminuição na taxa de fecundidade. Ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. Tá certo? Vamos dar um exemplo? Vamos supor o seguinte: a minha avó, ela teve, né, 13 filhos. Aí, no caso, minha mãe teve justamente 4 filhos. Aí eu tenho um filho. Então, isso quer dizer o quê? A taxa de fecundidade, no caso, está diminuindo. Então, você sai da minha avó, que teve 13, para minha mãe, que teve 4, e você chega até a minha esposa, que teve 1. Então, quando você vai para essa escala, você está vendo que, de fato, ao longo do tempo, a taxa está diminuindo. Tá certo? As mulheres estão tendo menos filhos. Mas a pergunta que não quer calar, por que essas mulheres estão tendo menos filhos? Tá certo? E aí, um dos primeiros motivos é isso aqui, gente. Muitas mulheres acabaram por entrar no mercado de trabalho. E como todas vocês sabem, ou pelo menos se vocês perguntarem às mães de vocês, vocês vão saber que é muito difícil você conciliar trabalho com filhos, porque é difícil educar. E aí, quando você vai criar muitos filhos, você acaba justamente muitas vezes abandonando o trabalho, não conseguindo trabalhar fora de casa. E aí, as mulheres, o que aconteceu? Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, elas pensaram: se eu tiver uma gravidez nesse momento, eu posso justamente ter problemas futuros, não me dedicar tanto ao trabalho, ou por vezes, por incrível que pareça, no nosso país, nós temos casos de até muitos empresários não contratar mulheres, tendo em vista, por exemplo, que quando elas engravidam, né, tem um filho, aí tem justamente o seguro maternidade, você passa até 4 meses sem vir trabalhar. Então, muitos empregadores até julgam isso como errado e preferem justamente, né, contratar homens. Então, até nesse sentido, você tem um preconceito em relação às mulheres, tá bom? Então, o que acontece? Mas de forma muito resumida, as mulheres, quando elas entram no mercado de trabalho, quando elas estão trabalhando, elas pelo menos tardiam a gravidez. Elas desejam ter filhos, mas de forma mais tardia, 28, 30 anos, tá certo? E aí isso é um dos fatores. Um outro fator, gente, é que as mulheres, né, elas estão desejando maiores níveis de escolaridade, né? Ensino médio, terminar o ensino médio para depois procurar um emprego e daí justamente com o tempo ter filhos, uma estabilidade financeira, né? Muitas delas desejam ir para a universidade, como todos nós sabemos, né? Na universidade você vai passar mais 4, 5 anos. Então, o que é que essas mulheres, principalmente aquelas que desejam alta escolaridade, né? Chegar até a universidade, o que é que elas pensam? Poxa, se eu engravidar agora, isso vai atrapalhar meus estudos. Então,
ela acaba por tardiar a gravidez, deixar para mais tarde, né? Então, você passa 4 ou 5 anos dentro da universidade, né? Você está saindo ali em torno de 22, 23 anos da universidade, aí você vai à procura de emprego, quer uma estabilidade financeira, e aí isso vai só tardiando a gravidez, tá certo? Então, um dos motivos é isso, a maior escolaridade das mulheres. Não é à toa, gente, olha só, a nível de Brasil, as mulheres que têm mais filhos, né, são aquelas que têm o um menor nível de escolaridade, né? Ou seja, as mulheres que buscam esse maior nível de escolaridade, elas ou tardiam a gravidez ou elas têm menos filhos, tá certo? Outra coisa também, gente, outro fator que influenciou bastante para que justamente houvesse essa redução drástica com relação à quantidade de filhos por mulher foi, de fato, o uso de métodos contraceptivos, né? O uso de camisinhas femininas, masculinas, pílulas, DIU. Hoje até cirurgias são feitas, né? Para que justamente você possa controlar justamente a quantidade de filhos, tá bom? E aí, gente, tudo isso influencia para que, de fato, você tenha uma queda na taxa de natalidade. Como eu disse a vocês, natalidade são os nascimentos. Se as mulheres não estão tendo muitos filhos, isso quer dizer que a taxa de natalidade está diminuindo, tá certo? E aí o reflexo disso, gente, vem na pirâmide etária, né, do nosso país. O que é pirâmide etária, primeiramente? Pirâmide, porque o próprio formato é de uma pirâmide. E aí, gente, vocês devem entender que na parte de baixo, que nós chamamos de base, essa parte de baixo aqui, a base da pirâmide, vão estar justamente as crianças, adolescentes, né? Vocês verem aqui, ó, de 0 a 4, 5 a 9, e até chegar essa parte aqui, ó, de 15 a 19. Então, são nossas crianças, adolescentes. Aí depois você vai para os jovens, a partir dos 30, os adultos, e na parte superior, a partir de 60, você tem os idosos. Então, de forma muito rápida, eu quero que vocês entendam o seguinte: a base são jovens e crianças. A parte do meio seriam justamente os adultos. E o pico seria os idosos. Tá certo? Então, a própria pirâmide, ela segue a sequência de idade. Você nasceu, você está na parte básica da população. Aí você se torna um adulto, você está na média vida. E quando você atinge, né, altas idades, você chega à parte idosa, que seria o ápice, seria o pico da pirâmide. E aí o que é que acontece, gente? Na década de 1980, né, na década de 80, o que é que acontecia? Você tinha naquele momento ali, gente, um número muito grande de nascimentos. Como eu falei, aquele exemplo, por exemplo, da minha avó, né? Que ela teve justamente 13 filhos ali na década de 50, 60. Então, olha só, você tinha muitos filhos. Se tem muitos filhos, a taxa de natalidade é alta. Logo, a quantidade de crianças é alta. Só que é que acontecia, gente, principalmente na década de 50, 60, nasciam muitas crianças, mas também morriam muitas crianças. Por quê? Porque na década de 60, gente, principalmente, você tinha um país que grande parte da população era pobre. Se é pobre, muitas vezes não tem nem como se alimentar. Então, se você não se alimenta bem, você não vive muitos anos. É por isso que você tem aqui, ó, gente, ó, muitos nascimentos, mas a quantidade de idosos era pequena, porque poucas pessoas chegavam até idades avançadas. Porque, primeiro, muitas delas não tinham alimentos. O Brasil, principalmente na década de 50, 60, você tinha ainda, né, a questão da saúde muito precária, né, bem mais do que é hoje. Então, você não tinha assistência médica, por exemplo, para as mulheres, para que elas soubessem justamente ter um acompanhamento com relação a quando elas engravidam, né, a toda a gestação. Então, você tinha inúmeras doenças, né? Sarampo vitimou milhares de pessoas nesse período. E hoje a gente tem praticamente o sarampo sendo controlado com vacinas. Então, o que é que acontecia antes?
você tinha muitos nascimentos, a taxa de natalidade era altíssima, mas, em compensação, a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de mortes era muito alta, porque o pessoal não tinha assistência médica, não tinha acesso a medicamentos, como é hoje, né? Você tinha condições socioeconômicas precárias, muita pobreza, falta de saneamento. Aí vocês me perguntam, professor, e o que é que tem a ver falta de saneamento com morte? Não sei se vocês sabem, gente, mas na década de 60, 50, né? A falta de água de boa qualidade, né? Ou seja, você bebe água, pode ser que nessas águas você tenha bactérias, vírus. E aí, essas águas podem causar doenças, que nós chamamos de doença por veiculação hídrica, ou seja, hídrica é água, por veiculação de águas. E isso era muito comum, principalmente as diarreias, né? Nós tínhamos em períodos passados que milhares de crianças, especialmente, morriam de diarreia. Então parece um absurdo, mas era verdade. Então o que é que acontece? A partir da década de 1980, vieram inúmeros avanços na medicina, várias doenças que antes eram mortais, hoje já são curadas, né? Medicamentos, nós tivemos milhares de medicamentos sendo produzidos. Então isso, gente, quer dizer avanços na medicina. Então o que é que acontece? Se na década de 80 você tinha poucos idosos, quando você chega aqui em 2017, olha como ela está mais grossa. Aqui é fina, aqui o topo está mais grosso. Isso quer dizer que tem uma quantidade maior de idosos. E por que as pessoas chegaram a ser idosas? Porque melhorou as condições socioeconômicas, ou seja, as pessoas deixaram de ser tão miseráveis e passaram a ter melhores condições, principalmente de se alimentar. As pessoas tiveram mais acesso aos serviços de, né, hospitalares, né? Hoje nós temos aí, né, o SUS como o maior exemplo hoje, que financia não só a questão de medicamentos, cirurgias, tratamentos de doenças, né, mas o próprio atendimento, né, à população. E de forma mais concreta, justamente na gestação, quando a mulher é engravida, ela tem todo um acompanhamento médico, né, a partir do SUS, para que ela tenha uma boa gestação e um bom parto. Tá certo? Então, isso são avanços. E quando você avança, principalmente nas condições socioeconômicas, quando a população deixa de ser tão pobre, automaticamente ela vai começando a ficar mais idosa. Tá certo? Não é à toa que nós temos uma projeção para 2060 de que vai acontecer, nós vamos ter uma população muito mais idosa do que a que nós temos hoje. Hoje, gente, a gente vive em média, que nós chamamos de expectativa de vida. Ou seja, quantos anos em média vive uma população? No Brasil, nós estamos na média de 73, 74 anos. Então, hoje, o brasileiro vive em média 73 anos. Tá certo? Há projeções de que em 2060, com todos os avanços de medicina, de medicamento, de melhores condições de vida, o brasileiro possa atingir 85 anos. Tá certo? Hoje o Japão, por exemplo, que é um país desenvolvido, hoje está em média de 82 anos de idade. Então, os países mais ricos, eles têm uma expectativa de vida melhor, porque eles têm educação de qualidade, saúde de qualidade, todo tipo de medicamento, controle sobre vários tipos de doenças. Então, as pessoas acabam por viver mais. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Alguém está com Não, alguma dúvida? professor. Tá. Então, eu quero que vocês entendam isso, gente. Anos atrás, o tempo dos avós de vocês, o que é que acontecia? Nasciam muita gente, taxa de natalidade alta, também morriam muita gente, então taxa de mortalidade alta. Passou-se as décadas, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma taxa de natalidade baixa, porque as mulheres não estão desejando ter muitos filhos, os próprios casais não estão desejando ter muitos filhos. E você tem aqui também a população se tornando mais idosa. Então, o que é que você tinha em décadas atrás? Base larga, topo fino. Hoje você tem a base mais estreita, ou seja, a quantidade de crianças e adolescentes é reduzida, porque as mulheres estão tendo menos filhos.
Enquanto que o pico está ficando mais largo, mais grosso. Isso quer dizer que está tendo mais idosos. E o motivo disso é justamente as melhores condições de vida, melhores condições sanitárias, melhores condições médicas, tá certo? São os avanços que fazem com que a população viva mais e em melhores condições, tá certo? Aí isso, gente, nós chamamos de transição demográfica. O que é transição demográfica, tá certo? Isso cai muito em concurso, cai muito em relação à Enem. O Brasil, assim como vários outros países, passou por uma transição demográfica. Transição já está dizendo, gente. Eu era uma coisa e transitei para outra. Eu me transformei em outra. Mas isso foi da noite para o dia? Não foi. Isso teve estágios. Década após década, as coisas foram modificando. Então, vou tentar fazer uma analogia muito rápida com vocês. Ó, o estágio 1, você tem alta taxa de natalidade e mortalidade. Vamos pegar aqui 1940. Nasciam-se muitas crianças, no tempo dos avós de vocês, nasciam-se muitos, tá certo? E morriam-se também muitos. Vou dar um exemplo. Minha avó teve 20 gestações. Das 20 gestações, 7 filhos ela perdeu. Então, 20 menos 7, 13 sobreviveram, mas 7 morreram. Então, isso quer dizer uma alta taxa de natalidade, muitos filhos por mulher, mas isso quer também dizer uma taxa de mortalidade muito alta. Tá certo? Morriam-se muitos. Tá bom? Passou-se para a década, principalmente 50, mais ou menos 60, você vai ter o seguinte, ó, alta taxa de natalidade, ou seja, as mulheres permaneciam tendo muitos filhos, porque ninguém sonhava ainda em usar camisinha, né? Ninguém procurava, na verdade, utilizar os métodos contraceptivos. Você não tinha, por exemplo, o poder público doando, como é hoje, doando camisinha masculina, feminina, métodos contraceptivos à vontade. Então, década de 60, o que é que você vai ter? Ainda um alto crescimento, né, na taxa de natalidade, mas você vai começar a ter uma queda na taxa de mortalidade. Porque a partir da década de 60, 70, o que é que vai acontecer? Vão vir justamente os avanços médicos, né? Várias vacinas são desenvolvidas nesse período, né? Vários medicamentos são desenvolvidos nesse período, e com isso a taxa de mortalidade começa a cair. Aí você chega no estágio 3, queda na taxa de natalidade e manutenção da baixa taxa de mortalidade. Isso quer dizer o seguinte, gente, começa a cair de forma mais rápida o número de nascimentos, né? Década de 90 ali, ó, tá caindo realmente a taxa de natalidade, as pessoas não estão tendo muitos filhos, começa dali, e também a mortalidade está mais controlada. E aí você chega ao estágio maior, que é hoje, o estágio 4, que é os dias de hoje. A taxa de natalidade está baixíssima, tá certo? Em torno de 1,5, ou seja, as mulheres estão desejando um ou no máximo 2 filhos, né? A família em si, tá bom? E aí você também tem uma taxa de mortalidade baixa, baixa. Ou seja, estão morrendo menos pessoas pelas próprias condições de vida que melhoraram, né? Os avanços na medicina foram muito bons para que justamente você não tenha tantas mortes. Então, como eu falei, transição demográfica. Exclua os dois do meio. O que é que você tinha? Década de 40, alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Tudo era alto. A transição, vamos para os dias de hoje, tudo agora é baixo. Tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade. Então, transitou, saiu de uma coisa para outra. Antes, tudo era alto, mortes e nascimentos. Agora, não, tudo é baixo, tanto nascimentos como mortes. Dúvidas? Nenhuma, pessoal? Ô, professor, o senhor disse excluiu do meio, foi? Sim, se eu fizesse uma analogia rápida para você saber, para que você não fique estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, porque quando cai numa prova, o que foi a transição demográfica, de forma muito rápida, só é você pegar o primeiro e o último. Qual é o primeiro momento? Tudo era alto,
morriam-se muitas pessoas e nasciam-se muitas pessoas. Pega aí década de 40, tempo dos avós de vocês. Nos dias de hoje, vocês, meus jovens, o que é que vai acontecer? Vocês não vão desejar ter muitos filhos. E hoje, por ter um grande avanço na medicina, né, ter melhores condições de vida, vocês acabam por viver mais do que no tempo dos avós de vocês. Para vocês terem noção, na década de 40, a média de idade era em torno de 55 anos. Imagina aí, uma expectativa de vida, as pessoas mais idosas muitas vezes chegavam até 55 anos. Hoje já é 73 anos aqui no Brasil. Quer dizer que as pessoas estão vivendo mais. Tá certo? Então, transição era uma coisa, foi para outra. Aqui era tudo alto, aqui é tudo baixo. Então, transitou, saiu de uma coisa para outra. Tá bom? Gente, um dado que eu não trouxe para você, eu não falei ainda. Na pirâmide etária, vocês podem observar que ela sempre costuma colocar assim, é uma pirâmide, aí de um lado ficam os homens, de outro lado ficam as mulheres. Essa imagem não dá para ver muito bem, mas nós temos outras. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui o que é que acontece, ó. Se vocês observarem aqui, ó, as mulheres aqui, ó. As mulheres, elas vivem mais do que os homens. Por que as mulheres vivem mais do que os homens? Porque nós temos mais mulheres do que homens. Vamos estar aqui, ó. Nós sempre temos mais mulheres do que homens. A nível de Brasil, né? Há décadas que sempre vem as mulheres têm mais nascimentos do sexo feminino do que masculino. Mas o fato para explicar por que existe tanta mulher no Brasil, né? E uma redução com relação ao homem é o seguinte: primeiro, as mulheres elas procuram mais os serviços médicos, né? A mulher ela tem justamente esse estímulo de surgiu algum problema de saúde, ela vai para o médico. O homem não. O homem, por questões culturais, machistas, ele não vai. A prova maior disso é que milhares de homens morrem por ano em função de um câncer de próstata que não foi detectado com antecedência, porque o homem, por preconceito, por uma questão cultural, ele acaba não deixando fazer justamente o exame de próstata, né? E aí você vê justamente isso. O homem ele não se precaver no momento certo e acaba justamente tendo uma mortalidade maior. Eu dei só um exemplo do câncer, mas existem inúmeras outras doenças que os homens acabam por não procurar o médico, né? Eles tardiam demais a procura para o médico, seja qual for o problema, e aí você tem justamente o avanço de muitas doenças em função disso. O outro motivo para que você tenha mais mulheres do que homens é a questão da mortalidade por violência. O que eu quero dizer? De cada 10 mortes que você tem de assassinatos, por exemplo, né, você tem aí uma média de mais ou menos 7 sendo de homens. Porque a maior parte das mortes por criminalidade, né, envolvimento com drogas, né, com criminalidade, roubos, é mais os homens que estão nessa percentagem. Então, por isso que você tem uma grande quantidade de mortes mais do sexo masculino do que do feminino, quando você coloca aí o tema violência, tá certo? A quantidade de jovens que vocês conheceram, que sabem, que morreram aí no Conde, em função justamente da criminalidade, né? Já, por si só, já mostra que, de fato, morrem mais homens do que mulheres, principalmente no que nós dizemos da idade de 18 a 35 anos. Tá certo? Gente, sabendo o que é a transição demográfica, pode ser que vocês peguem uma prova isso aqui. É tudo que eu falei. Taxa de natalidade, TN, taxa de mortalidade. Anos atrás, tudo alto. Hoje é o quê? Tudo baixo. A taxa de natalidade diminuiu e a taxa de mortalidade também diminuiu. Isso é o que nós chamamos de transição demográfica. Demográfica, a população. A população antes era tudo alto, tanto a taxa de natalidade como mortalidade, e hoje tudo baixo, tanto a quantidade de nascimentos como de mortes. Tá bom? Eu trouxe justamente esse gráfico, porque pode ser que vocês vejam, né, numa prova só o gráfico e depois, poxa, o professor não me deu isso. Mas isso quer dizer, de fato, tudo aquilo que foi falado até então. Gente, agora eu vou tentar comparar para vocês o que acontece nos países desenvolvidos, os ricos, né, que tem tudo de qualidade, né, saúde de qualidade, né, serviços médicos de qualidade, né,
infraestrutura, saneamento básico, tudo de melhor tem nos países desenvolvidos, nos países ricos. Já nos países pobres, que é o que a gente vai ver aqui, que está em cinza, tudo que tiver em cinza é em relação a país subdesenvolvido. O que tiver em verde, países desenvolvidos. Então, quando eu falar em países subdesenvolvidos, eu gostaria que vocês não levassem isso diretamente para o Brasil. O Brasil, sim, ainda é um país subdesenvolvido. Só que o Brasil tem a categoria, é como se fosse o seguinte, ó, em cima, os países desenvolvidos, embaixo, os países subdesenvolvidos, mas no meio, nós temos o que nós chamamos de países emergentes. Emergentes, tá? Emergindo, saindo de um local para outro, tá certo? Então, o que é que acontece? O Brasil está deixando de ser um país subdesenvolvido para galgar ser um país desenvolvido. Lógico que isso não vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos. É algo para muito tempo. Para isso, ele tem que melhorar as condições de vida da população, né? Investir em saúde, educação, segurança, lazer. Aí, com isso, sim, ele consegue atingir o estágio de país desenvolvido. Para daqui a uns 50 anos, quem sabe. Mas quando eu for aqui nesse gráfico, vocês vão refletir o que é um país rico e um país pobre. Quando você o que seria um país pobre? Lembre-se dos países, alguns países da África que são bastante pobres. O Haiti, por exemplo, né, que está passando por um problema muito difícil nesse momento, mas que desde décadas atrás ainda é uma das populações mais pobres do mundo. O que é que acontece? Num país rico, gente, como é justamente a estrutura etária? Etária é a idade, né? Ó, e a questão dos índices. Ó, o índice de natalidade, ou seja, a quantidade de nascimentos. Quando você vai para um país rico, é baixo. Ou seja, as mulheres não estão tendo muitos filhos. Por todos aqueles motivos que eu te falei. Incremento, né, a entrada no trabalho, né, no mercado de trabalho. Elas estão procurando ter um nível maior de escolaridade, então para elas interferem com relação, né, ter um filho interfere os seus estudos, né? Os métodos contraceptivos que hoje estão muito abertos e acessíveis. Então, nos países ricos, isso acontece, faz com que a taxa de natalidade seja baixa, certo? E aqui, e a mortalidade, professor? Com certeza é baixa, né? Você tem saúde de qualidade, alimentação de qualidade, tudo de qualidade, então você vai viver muitos anos, tá certo? Então, os índices de mortalidade vai ser baixo, vai morrer poucas pessoas. E a expectativa de vida, que é a quantidade de anos que a pessoa vive em média, vai ser alta. Nos países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, está perto ali de 80 anos. Japão, 82 anos é a média de idade de uma pessoa. Tá bom? Agora vamos para o outro lado, os países subdesenvolvidos, pobres. Tá certo? Pega aí o Haiti, né, que é um país mais pobre, né, das Américas. O que é que acontece, gente? A quantidade de filhos por mulher, a taxa de fecundidade, assim como também o grande número de natalidade é muito alto. Uma pobreza imensa, as pessoas não têm acesso, né, por exemplo, a vários medicamentos, principalmente os contraceptivos. E aí o que é que acontece? Cada vez mais você tem mais filhos, né? Outra coisa, né? Como eu falei para vocês, como eles não têm acesso a medicamento, a medicina não é tão avançada, né? Você não tem muitas vezes nem alimento nesse país. Então, como é que você vai viver muito? Você acaba por morrer por fome, falta de medicamento, falta de assistência médica. Então, a taxa de mortalidade é altíssima, tá? E a expectativa de vida vai ser baixa. Como é que eu vou chegar a 80 anos se eu não tenho alimentação, se eu não tenho serviços, por exemplo, né, médicos, se eu não tenho justamente medicamentos, né? Então, se eu não tenho nada, então a minha expectativa de vida é baixa. Porque eu não consigo viver 70, 80 anos, porque existem vários problemas sociais e econômicos. Tá bom? Aí, de fato, nós chegamos aqui. Olha o que é um país pobre, o que é que vai acontecer no país pobre? Grande quantidade de, né, de nascimentos, então a base vai ser larga e o topo vai ser fino, porque poucas pessoas chegam a atingir 70, 80 anos. Já nos países ricos, gente, é o contrário. Você tem a base, que é de crianças e jovens, bem estreita, as pessoas, as famílias não estão desejando ter muitos filhos,
E você, pela qualidade de vida que existe nos países ricos, você atinge altas, né, idades. Com isso, a população fica mais idosa, tá certo? Então, lembre-se disso. Países pobres, base larga, pico estreito. Aqui, base estreita, pico, ou seja, o pico da pirâmide seria larga. Tá certo? Dúvidas? Nenhuma? Não, professor. Pois vamos vendo. Aí aqui, gente, está justamente a expectativa de vida, né? De acordo com as cores, né? Por exemplo, o Brasil aqui está nesse azulzinho entre 70 e 72 anos, né? É a média justamente que o brasileiro hoje vive. Mas você vai para países ricos, por exemplo, nos Estados Unidos, ó, 77 a 80, tá certo? Então isso quer dizer que quanto mais você tiver acesso a boas condições de vida, ou seja, boa alimentação, né? A questão do lazer, a questão dos serviços de saúde, acesso a medicamentos, tudo isso faz com que você viva mais, tá certo? Já quando você não tem acesso a isso, olha só o que acontece em muitos países, né, da África. Olha em preto, gente, a tragédia que é. A expectativa de vida é abaixo de 40. Diga aí, você nasce já com condições tão difíceis que você vive ali em média 40 anos. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, em função das más condições socioeconômicas, nós temos ainda essa realidade. Tá bom? Bem, gente, tem um exercício para vocês, tá certo? Eu vou estar passando ele no grupo, tá bom? Para que vocês possam resolver. E aí vocês me entregam até daqui a 8 dias, tá certo? Não se preocupem, vai ser muito tranquilo, tá certo? A partir do que foi explanado aí, né? Vocês poderão fazer, tá bom? Uma coisa, gente, se vocês prestarem atenção, não só no município do Conde, assim como também na maior parte do Brasil, quais são as mulheres que têm mais filhos? As mulheres pobres ou as mulheres ricas? O que é que vocês acham? Quem tem mais filhos? As mulheres pobres. As mulheres pobres. E aí, gente, por que isso acontece? Muitas vezes, pela desinformação, tem muitas mulheres, né, que são desinformadas ou, na verdade, você vê até muitas vezes um preconceito. Muitas mulheres, adolescentes, por exemplo, acabam por já ter uma vida sexual ativa, mas ela não vai até o posto de saúde à procura de métodos contraceptivos. E aí o que é que acontece? Muitas adolescentes, né, acabam por engravidar. Então aí você tem já um problema, né? Quando as mulheres, né, mais ricas, por condições econômicas, elas tendem a ter mais acesso a métodos contraceptivos, né? E aí isso facilita para que elas justamente não engravidem, principalmente nas idades, né, no caso da adolescência. Outra coisa também é que as mulheres mais ricas, né, pela própria educação dos pais, eles sempre forçam no sentido, né, entre aspas, forçam para que elas realmente tenham um melhor estudo e que elas desejem ir à universidade ou ter bons trabalhos. E para isso é colocado na mente dessas mulheres que para ela conseguir isso, ela não pode ter filho muito jovem. Ela tem que estudar, trabalhar, se estruturar economicamente para depois ter filhos. Então, isso é um pensamento que mulheres mais educadas, principalmente mulheres mais ricas, porque teve acesso a uma educação melhor, tá certo? Não estou dizendo que nós, por exemplo, eu vim da educação pública, não quer dizer que isso é obrigatório. Porque eu sou pobre, eu vou fazer isso. Não. O que eu estou dizendo é que quanto mais discernimento você tiver, e quem oferta isso? Quando você tem dinheiro, tá certo? Então, pessoas quando têm mais dinheiro investem em educação e desejam justamente ter melhores empregos, e aí para isso precisa de mais educação. Já os nossos adolescentes, né, o que é que acontece? Principalmente os mais pobres, marginalizados. Eles não têm esse discernimento que educação é perspectiva de vida, que com educação você vai ter os melhores empregos. Então, muitas dessas pessoas, principalmente as nossas adolescentes, por elas não verem perspectiva de estudo, muitas delas acabam até engravidando e abandonam os estudos.
Então, você aí tem dois problemas, porque ela não vai atingir altos níveis de escolaridade e também ela vai abandonar os estudos que é essenciais para que ela tenha um bom trabalho. Então, você vê que tudo está concatenado, tudo está junto, né? Para você explicar o fato das mulheres pobres terem mais filhos, existe todo um contexto socioeconômico, tá bom? Que isso vocês vão ter que explicar, né, no exercício, tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Não, professor. Nenhuma. Vocês podem perguntar.